Enquanto o pastor Alan trouxe a palavra para o Rony, o ordenado, eu tenho uma palavra hoje à noite para a igreja. E eu vou tocar em 3 trechos diferentes. Não é o meu costume, eu prefiro ficar em um trecho só, mas hoje, por ser uma noite um pouquinho diferente, eu gostaria de examinar alguns trechos que vão nos falar sobre a responsabilidade da igreja quanto aos seus pastores. Então, queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Versos 17 a 18. Eu vou ler 3 trechos e em seguida nós vamos deixar alguns princípios para a igreja. Primeiro trecho, 1 Timóteo 5, 17 a 18. Diz: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaça o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Próximo trecho é 1 Tessalonicenses 5, versos 12 a 13. 1 Tessalonicenses 5, versos 12 a 13. Paulo também escrevendo diz: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. E o terceiro trecho, Hebreus capítulo 13, eu vou ler 2 versículos, Hebreus 13, versículo 7, depois pulando um pouquinho mais para o versículo 17, Hebreus 13, versículos 7 e 17. Versículo 7 diz: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregam a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Versículo 17: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não teria proveito nenhum para vocês. Nos dias em que vivemos, a cultura democrática do mundo tem influenciado muito a maneira como a igreja interage com a sua liderança pastoral. A cultura de hoje coloca certos conceitos quanto a deveres e quanto a direitos, que na verdade não se encontram nas Escrituras, quanto à relação entre os pastores e os membros ou as ovelhas das igrejas. A cultura tem colocado esses princípios que vão contra as ideias de obediência e submissão às autoridades. Isso fica muito evidente até dentro das escolas nos dias de hoje. Professores não têm mais a capacidade de exercer autoridade, porque crianças e jovens aprendem a se rebelar contra qualquer tipo de autoridade. A polícia não é mais respeitada por boa parte da sociedade. Infelizmente, a mesma coisa tem acontecido em muitos lugares, em muitas igrejas. Se muitos pastores e líderes abusam a autoridade, o seu poder, manipulam suas igrejas,
a fim de avançar sua própria imagem, a fim de buscar o seu próprio bem. Mas quando se trata de pastores que amam e servem a Deus dentro da igreja, como é que a igreja deve se relacionar com eles? Quais são as responsabilidades? Eu não quero falar hoje sobre direitos dos membros, eu quero falar hoje sobre responsabilidades dos membros da igreja com relação aos seus pastores. O terceiro trecho que nós vimos no início hoje à noite vai falar sobre esse assunto. A igreja tem a responsabilidade de se submeter à autoridade e liderança da igreja. No versículo 17 de Hebreus 13, há duas palavras: obedeçam e sejam submissos. Agora, muitas pessoas podem ver isso e pensar que o autor de Hebreus está sendo um tanto redundante quando fala essas duas coisas, mas o obedecer. Aqui se trata das áreas da responsabilidade para com a liderança espiritual da igreja. A igreja deve obedecer, em primeiro lugar, a Deus, a Jesus Cristo, o supremo pastor, deve obedecer à palavra de Deus e viver de maneira coerente, mas também deve obedecer aos líderes espirituais que foram designados para o pastoreio da igreja, porque eles têm autoridade dada por parte do próprio Senhor Jesus Cristo, que é o sumo pastor. Então, primeiro é obedecer, segundo é se submeter. Talvez você não entende muito bem a diferença, mas obedecer se trata de ação e submissão se trata de atitude. Vocês que têm filhos sabem muito bem a diferença. Você fala para o seu filho fazer alguma coisa e ele faz, mas ele faz emburrado, resmungando. Ele não fez com a atitude correta. E muitas vezes nós disciplinamos os meus filhos por terem obedecido, mas terem falhado na submissão à autoridade. Na igreja, o mesmo acontece muitas vezes. As pessoas servem a Deus, às vezes começa com alegria, mas com o passar do tempo ficam emburrados como crianças quanto aos seus pais. Eles ficam emburrados com alguma decisão tomada por parte dos pastores, da liderança. E, por consequência, começam a murmurar, a fofocar e a criar partidos dentro da igreja. Eu não sei nem quantas vezes eu já vi igrejas divididas por conta de irmãos que obedeceram, mas não se submeteram à autoridade da liderança instituída por Deus. Meus queridos, há um benefício não só para você como membro, mas para toda a igreja, quando você obedece e segue com o coração submisso os pastores que foram instituídos. Os pastores não estão aqui para dominar, não são uma autoridade de ditador, mas são uma autoridade de servo, humildemente servindo a igreja, pastoreando de acordo com os mesmos princípios que o Senhor Jesus Cristo pastoreou. Segundo princípio que eu quero destacar do segundo trecho que nós lemos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13. A igreja tem a responsabilidade de honrar seus pastores. Honrar é ainda diferente de obedecer e se submeter. É um nível além. O trecho diz: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima
consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. E aí Paulo escreve: vivam em paz uns com os outros. É muito interessante como ele liga esses assuntos de você honrar aqueles que admoestam, que presidem no Senhor, aqueles que estão guiando o rebanho de Deus, que a igreja deve ter em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que é exercido no nome do Senhor. E o viver em paz uns com os outros é uma das melhores maneiras dos membros da igreja demonstrar honra aos seus pastores. Nada prejudica ou faz o pastor sofrer tanto quanto divisões dentro da igreja. Não posso nem falar o quanto eu já fui machucado e sofri em ministérios passados por causa de pequenas divisões. Às vezes, panelinhas que depois vão aumentar e criar divisões e brigas, assembleias onde há mais briga do que unidade. Isso não tem nada a ver com o corpo de Jesus Cristo, que foi chamado para viver em unidade e em paz uns com os outros. Mas ter consideração e tê-los na mais alta estima, meus queridos, isso não significa bajulação, viu? Não significa ficar sempre dizendo: pastorzinho, prega tão bem, é tão bonito, essas coisas. Isso não é mantê-los em alta estima. É respeitar, é estimar por meio de atitudes e ações. Significa reconhecer que a autoridade que os pastores têm, na verdade, foi concedida pelo Senhor. Eu já enfatizei aqui na igreja muitas vezes que não há distinção entre clero e leigo. O grande problema da Igreja Católica ao longo da Idade Média é que essa distinção cresceu tanto ao ponto de que os leigos da igreja não tinham nenhuma voz e o clero abusava da sua liderança e autoridade. Mas eu quero que você saiba hoje à noite que membros e pastores não têm distinção quanto ao seu valor diante de Deus. Todos somos iguais. Aos pés da cruz, o terreno, a terra é plana. Não há nenhum de nós que é melhor do que mais ninguém. Eu até às vezes fico com o coração um pouco entristecido quando eu ouço pessoas dizer: eu queria que o meu filho fosse pastor, ou eu queria que o meu filho fosse isso ou fosse aquilo, e não que o meu filho simplesmente servisse a Deus de acordo com os dons e talentos que Deus tem lhe dado. Por quê? Porque nós precisamos de crentes fiéis servindo a Deus como doutores, como professores de escola, como enfermeiras, como prefeitos. E se nós tivermos a missão de levar a mensagem de Jesus Cristo ao mundo através das áreas onde Deus tem nos colocado, a igreja avançará e o nome de Jesus Cristo será glorificado. Não que há algo de errado em querer um filho pastor, mas de querer isso mais do que querer um filho simplesmente que serve a Deus de acordo com os dons e habilidades que Deus tem dado, isso sim é errado. Porque há pessoas que não foram designados por Deus para serem pastores, mas isso não quer dizer que eles são menos importantes na igreja de Cristo. Não há distinção quanto a valor, mas há distinção quanto a papel. Igualmente, como no casamento, marido e esposa têm papéis diferentes, mas ambos são iguais, criados à imagem de Deus. Deus tem estabelecido autoridade para aqueles que lideram. Não há distinção em valor, mas meramente em ofício, em papel. Terceiro princípio e último,
a igreja tem a responsabilidade de cuidar de seus pastores. O primeiro trecho que eu li, 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18, diz: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro, ou honorários dobrados, é o que vai dizer outra tradução. Os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Meus queridos, não são todas as igrejas em todos os lugares do mundo que têm condições de manter financeiramente os seus pastores. Há lugares no mundo, como até na Venezuela, onde nós ouvimos de igrejas de centenas de pessoas que não conseguem sustentar um pastor. Mas quando há condições, quando a igreja está estabelecida, ela está bem financeiramente, ela deve sempre ser generosa no que se trata ao sustento dos seus pastores, daqueles que pregam a palavra e ensinam a palavra. Há lugar nas Escrituras para fazedores de tenda? Há, com certeza. Mas quando há a oportunidade da igreja separar alguns de seus pastores, de seus presbíteros, que podem servir tempo integral na pregação da palavra, na oração, no aconselhamento, meus queridos, a igreja cresce e vai frutificar quando segue este princípio, este mandamento de cuidar dos seus pastores. Os presbíteros que lideram bem e cujo trabalho é a pregação e o bom ensino da palavra são dignos de receber sustento financeiro. Assim como você, ao trabalhar de segunda a sábado, é digno de receber um sustento financeiro. Mas, ao mesmo tempo, uma breve palavra para o Rony, você também tem a responsabilidade de trabalhar, de servir, de arregaçar as mangas e trabalhar, assim como as pessoas aqui da igreja também trabalham semana após semana para sustentar suas famílias. Alguns pensam que esse trecho se trata apenas a ideia de demonstrar honra em dobro, mas o contexto deixa claro que a igreja tem a responsabilidade de ofertar um sustento financeiro que ajude a viver de forma digna. Agora, o John Piper ele vai escrever que pastores não são profissionais, então o pastor não é empregado da igreja. Isso é uma distinção importante também de fazer. Ele recebe sustento financeiro, ofertas da igreja, para que ele possa viver e cuidar da sua família. E no sentido disso ser dado em dobro, é a ideia de que a igreja deve sempre ser generosa, certo? Você nunca deve deixar o seu pastor passar fome. Você nunca deve deixar os seus líderes espirituais sofrerem financeiramente. Pastores que trabalham tempo integral no ministério da pregação e ensino não devem se preocupar com problemas financeiros, porque a carga que eles já carregam é enorme, que é o peso de velar por almas. Então, em conclusão, pastores, presbíteros, mesma função, título diferente, eles não são mais importantes do que os outros membros das suas igrejas. Simplesmente são líderes espirituais designados por Deus, reconhecidos pela igreja para pastorear, para governar e para guiar a igreja de acordo com os preceitos de Deus. O papel dos pastores é cuidar, treinar e equipar os membros. E os membros têm a responsabilidade de servir, de honrar, de obedecer e, por último, de cuidar de seus pastores. Vamos orar?
Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra, que nós vimos hoje tanto em Filipenses, quanto em Hebreus, 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, vários lugares, ó Deus, onde o Senhor nos ensina as atitudes que devemos ter, as ações que devemos tomar, quanto igreja, quanto a líderes espirituais. Eu peço, Pai, que a palavra tenha penetrado os nossos corações nessa noite, que possamos sair daqui tendo sido encorajados por Tua palavra, tendo sido edificados por Tua palavra, reconhecendo, ó Deus, que essa igreja Te pertence. Essa igreja não é do Rony, não é minha igreja, a igreja é Tua, Senhor. E nós hoje nos submetemos debaixo da Tua autoridade, reconhecendo que Jesus Cristo é cabeça. Então, Pai, abençoe ricamente a Igreja Bíblica Batista do Eusébio e Rony, que hoje se torna um dos pastores. Que a pregação do Evangelho, ó Deus, possa alcançar os perdidos aqui dessa comunidade. Que a igreja, ó Deus, seja edificada, que ela cresça, não apenas em número, mas em maturidade e em santidade, para que a Tua glória, ó Deus, brilhe aqui no município de Eusébio. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Agora nós vamos ter um momento especial e não encontramos muitos trechos na Bíblia que falam sobre este momento, mas há trechos que falam e nos mostram que é um momento importante. A imposição de mãos. Ao longo de toda a história do Antigo Testamento, a imposição de mãos era um método comum de ordenação e investidura no ofício. No Novo Testamento, também observamos a imposição de mãos na consagração de homens separados para ministério. E há 3 momentos onde nós encontramos imposição de mãos sobre 3 ofícios diferentes. Em Atos capítulo 6, nós vemos a imposição de mãos sobre os primeiros diáconos. Em Atos 13, versículo 3, nós observamos a oração e imposição de mãos sobre os missionários que foram enviados e comissionados pela igreja em Antioquia. E em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo quer levar Timóteo a se lembrar da imposição de mãos que ele mesmo recebeu. E eu gostaria de ler esse versículo e em seguida nós faremos a imposição de mãos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti, mesmo como aos teus ouvintes. Temos hoje o privilégio de impor as nossas mãos sobre Antônio Ronier Martins de Souza, que hoje é consagrado e ordenado ao ministério pastoral. E eu gostaria de convidar à frente todos os pastores que aqui se encontram e também os 3 diáconos da igreja. Nós vamos impor as nossas mãos sobre Rony e em seguida nós vamos orar pela vida dele para que Deus seja glorificado, não só hoje, mas ao longo de toda a vida e de todo o ministério desse irmão. Então, pastores, por favor, venham à frente, nós vamos retirar essa mesa. Rony, queremos lhe convidar também a ajoelhar logo aqui no centro. Ajoelhar logo aqui.
vou ter um momento de oração com ela e logo após. Como você acha interessante? Ela está aqui. Deixar o Rony sofrer um pouquinho aqui nos joelhos, né? Meus queridos, algo importante a reconhecer: a imposição de mãos não confere graça e nós não estamos conferindo a ele nenhum poder sobrenatural. É um gesto de reconhecimento público que o Senhor tem chamado e separado esse irmão ao ofício pastoral. O pastor escocês Roberto Bailey escreve: atrás da ordenação está o chamado de Deus que faz um verdadeiro ministro, mas a investidura público no ofício e os direitos de exercer seus deveres são concedidos na ordem divina da ordenação. Ordenação é um ato de jurisdição, é uma missão com autoridade e introdução de um homem no exercício de um ofício espiritual. Então, vamos juntos colocar as nossas mãos sobre ele. Em seguida, eu vou orar por ele. Senhor Deus, nessa noite nós reconhecemos que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não merecemos o Teu amor, nem a Tua graça, o Teu perdão. Mas o Senhor um dia nos alcançou por meio de Jesus Cristo, nos salvou, lavou os nossos pecados com o sangue do Teu próprio Filho. E o Senhor nos deu o privilégio hoje de fazer parte do Teu corpo, que é a igreja. E, Pai, nós reconhecemos a tremenda importância de o Senhor ter separado homens fiéis, que amam a Tua palavra, que amam a Tua igreja, e que o Senhor tem separado para liderar, para governar, para guiar a Tua igreja segundo a Tua palavra, ó Deus. Nessa noite nós imploramos a Tua bênção sobre a vida de Rony. Ó Deus, que Rony seja um homem da palavra, que ele ande em santidade, que o Teu Santo Espírito o proteja contra qualquer brecha onde o inimigo deseja entrar para destruir. Pai, proteja a família dele. Eu peço a Tua bênção sobre Bela como sua esposa. Que o lar deles, ó Deus, seja consagrado ao Senhor. E que Conrado um dia, ó Deus, também possa se dobrar à salvação de Jesus Cristo, reconhecendo Ele como seu Salvador. Nós pedimos, Pai, que Rony, como pastor consagrado, ordenado aqui nesta igreja, ó Deus, que ele seja fiel no desempenho das suas funções. Que o Senhor o capacite, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor, ó Deus, dê a ele ousadia para proclamar fielmente a Tua palavra, mesmo em momentos quando as pessoas possam não gostar. E, ó Deus, eu peço que o Senhor preserve a unidade aqui desta igreja, que por meio da liderança dos pastores, ó Deus, que possamos buscar a Tua visão para alcançar essa cidade para Jesus Cristo. Ó Deus, que a Tua glória brilhe aqui, através do ministério da Tua palavra. Pai, então nessa noite, mais uma vez, nós reconhecemos que o supremo pastor é Jesus Cristo, e que é Ele que tem colocado debaixo de si líderes, homens fiéis, designados para governar e para guiar a sua igreja. Então nessa noite, por meio desse ato, nós entregamos esse irmão nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor o guie todos os dias da sua vida. Que ele, ó Deus, nos momentos de desânimo, possa descansar no Teu consolo, na Tua graça. Que em momentos, Pai, de dor, de lutas, que o Senhor o fortaleça. E, ó Deus, que ele possa descobrir ao longo de sua vida inteira que a Tua graça é suficiente, que a Tua graça nos basta. Então, nessa noite, te oferecemos esse irmão a Ti e o restante desse culto para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Rony, eu queria que você ficasse aqui na frente por só um instante.
só tenho uma pergunta e você pode dizer sim, aceito ou não, não aceito, tá certo? Então isso é simplesmente um voto, não é um casamento, mas é um simples voto. Antônio Ronier Martins de Souza, tendo imposto nossas mãos sobre você e o separado para o ministério pastoral, sendo reconhecido por toda a igreja, Rony, você aceita com alegria o chamado ao ministério pastoral que você tem recebido do Senhor e reconhecido pela igreja? Aceita. Okay. Queria convidar a Andréa aqui na frente, nós vamos dar alguns presentes. Eu queria chamar Rony e Bela aqui à frente, como casal. Pode trazer Conrado se quiser, por favor, fique à vontade. Primeiro eu gostaria de oferecer a Rony esse certificado. Rony, eu li esses dias que o pastor John Piper ele disse que por 40 anos ele só tinha um certificado pendurado na parede do escritório dele. Não eram os diplomas de graduação, de formação, mas era o certificado de consagração pastoral. Então, o certificado de consagração pastoral. Nós certificamos que o senhor Antônio Ronier Martins de Souza, nascido no dia 14 de janeiro de 1992, foi ordenado ao ministério pastoral pela Igreja Bíblica Batista do Eusébio. 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 3, diz: aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Eusébio, dia 5 de dezembro de 2021.